Você acha que é possível acabar com aquelas montanhas de lixo que a gente manda todos os dias para os aterros sanitários e lixões do país? Será que dá para aproveitar todos os resíduos que a gente produz? O desafio parece tão difícil quanto interessante. O engenheiro civil Rodrigo Sabatini, que está aqui com a gente hoje, aplica este conceito. Ele é presidente do Instituto Lixo Zero e representante do Brasil na Aliança Internacional Lixo Zero. Nós também convidamos para essa conversa o economista Albino Alvarez, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele é especialista em resíduos sólidos e saneamento. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Antes de começar a nossa conversa, a nossa repórter Ana Graziela Aguiar tem algumas informações que vão contribuir para esse tema. É muito lixo, não é, Ana? É isso mesmo, Maranhão. Mas como conscientizar uma população que não tem o hábito de separar o lixo? Cada pessoa produz em média 1 quilo de lixo por dia e apenas 3% deste resíduo é reciclado. No país todo, são 80 milhões de toneladas de lixo, o equivalente a 200 estádios de futebol descartados todos os anos no meio ambiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, previa o fim dos lixões a céu aberto até 2014. Mas 8 anos depois, o Brasil ainda tem quase 3 mil lixões deste tipo, segundo a Confederação Nacional de Municípios. O descarte inadequado dos resíduos gera, além de problemas ambientais, uma série de gastos. Por ano, o país perde mais ou menos 120 bilhões de reais por não reciclar o lixo que produz. Para se ter uma ideia, os gastos previstos para a educação este ano não chegam a 90 bilhões de reais. Mas como melhorar este cenário de gastos excessivos? Alguns países apostam na mudança de pequenos hábitos de consumo e no descarte sustentável do lixo, com foco também na separação, reutilização e reciclagem. A pergunta é, como fazer disso a nossa realidade? Eu transfiro essa questão que a Ana levantou para você, Rodrigo. Como fazer disso uma realidade diversa, diferente do que a gente tem hoje? Eu acho que a primeira parte é fazer a população compreender melhor qual é o problema. Os números que foram colocados, que foram números nacionais e muito importantes, não, pela história e pela nossa relação com o Estado, na nossa democracia, não sensibiliza as pessoas. Então, cada brasileiro, ele produz 500 quilos de lixo por ano. Isso custa aproximadamente, ele tem números melhores do que eu, mas vai custar R$170 por pessoa, ano. Numa família de 4 pessoas, são R$800. Muito bem. Estamos pagando pela comodidade de eu produzir, fazer uma bolinha de papel, eu estou pagando R$800 por ano para alguém coletar e dar destino a isso, esconder isso de mim. Esse é o contrato que eu estou fazendo com a empresa, prestadora de serviço. Eu quero que ela se limpe minha rua e se livre para isso. Isso custa R$800 uma família. R$800 é um plano de saúde, R$800 é uma escola, R$800 tudo isso. É quase um salário mínimo. Não, é uma participação na renda muito grande de uma família, R$800. Será que ela é rica o suficiente para ter uma comodidade dessa? Se você explicar para a população, você pode escolher, ou você separa teu resíduo e dá encaminhamento correto, ou você paga R$800, só que daí eu vou tirar a tua escola. Então você parte do princípio que está faltando um diálogo mais explícito com a população para que ela compreenda essa dinâmica do resíduo? Hoje o lixo é o terceiro gasto, em média, dos municípios brasileiros, o terceiro gasto. É muito grande. Isso está tirando escola, está tirando posto de saúde, está tirando saneamento, está tirando calçada, está tirando um monte de benefícios por uma comodidade muito besta. É como antes, quando todo mundo tinha empregada doméstica em casa. Não dá mais para ter empregada doméstica em casa. Tem que ter diarista. Eu não posso mais também mandar o lixo e provocar um custo desse para a prefeitura. Porque eu preciso da escola, eu não quero gastar dinheiro nisso. Bom, agora, na mesma reportagem, a Ana dizia que a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa um prazo para o fim dos lixões e a gente extrapolou esse prazo e eles seguem aí 3 mil lixões ainda no país. Na tua opinião, o que é que faltou ou o que é que não deu certo, se é que alguma coisa não deu certo nessa política? Eu acho que talvez falte mais gente como o Rodrigo aqui, digamos, para convencer e realmente para
envolver mais os atores, acho que nisso eu concordo com ele, tendo sido responsável, né, dentro do governo pela tentativa de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela, de alguma maneira, pressupunha a participação de uma série de atores, né? As prefeituras, no caso dos lixões, muito importantes, mas os produtores, tanto, digamos, das mercadorias que vão gerar os resíduos, como os produtores imediatos dos resíduos, sejam os habitantes das residências e das indústrias, talvez tenha faltado aí, não tenha se conseguido um envolvimento ou tentar, como o Rodrigo comentou, quer dizer, convencê-los de que era importante para todos, né? E era vantajoso dar esse passo que eu considero quase que civilizacional, né? De um encaminhamento adequado aos resíduos sólidos. Não se conseguiu, nós não conseguimos dar esse passo na sequência. Mas isso, Rodrigo, não ter conseguido atingir essa meta não é algo que nos desestimule. A gente não pode parar de lutar para alcançar. Você chegou falando sobre a questão do lixo zero. Você defende e aplica esse conceito do lixo zero, não é isso? Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é uma das melhores leis do mundo sobre resíduos sólidos. Uma das questões que ela estabelece muito bem, que outros países tentam, é a responsabilidade compartilhada. A lei não pegou por diversas razões. Primeiro, porque alguém federal resolveu dar uma lei para um prefeito no meio do mandato. Então o cara não estava prevendo isso. Depois de 2 anos de mandato, um presidente diz, agora você vai ter que fazer isso. Ele olhou para o presidente e disse, desculpa, eu tenho um plano. Eu não vou te obedecer. O próximo prazo era 2014, no meio do outro mandato. O outro mandato, o cara pegou e diz, eu não cumpri, cumpra você. O cara diz, não, eu não vou cumprir. Essa é a primeira vez que a gente tem mandato, que tem um problema para resolver dentro do mandato. Segunda coisa, então as prefeituras boicotaram. Depois vieram as empresas, que vendo que as prefeituras estavam boicotando, empurraram com a barriga, porque eles diziam, não sei o quê, porque eles não querem assumir a responsabilidade. Depois vem o cidadão, esse adotou. Nós temos mais de 25% da população urbana que separa, que trabalha, só que ela não confia no governo, ela não confia que vá... Tem sequência. A sequência disso, mas ela faz a parte dela. Então, o que faltou foi instrumentalizar a população para que essa população pudesse exercer sua cidadania. Eu vou aproveitar esse momento, Rodrigo, para chamar o depoimento que a gente tem aí da Aline Souza, que é presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. Lixo zero é um novo conceito que veio revolucionando a questão não só dos resíduos, mas de toda a preservação do meio ambiente. Para nós, o conceito de lixo zero é valorizar o resíduo na origem, fazendo com que cada um cumpra com o seu papel, com sua responsabilidade, garantindo com seus próprios hábitos, suas próprias ações, que se reflitam na destinação correta dos resíduos. Valoriza, de fato, o serviço dos catadores, das catadoras, reeducando a sociedade de forma consciente e racional para que cada um cumpra com sua parte, seus deveres. É isso que o Rodrigo dizia, que a população está fazendo a parte dela, né? Você acha que a gente está caminhando aí para resolver essa questão muito mais pela conscientização das pessoas sobre o trato que vai dar a resíduos, ao seu lixo? A situação dos resíduos sólidos é muito heterogênea pelo Brasil, né? Existem ótimas iniciativas, mas o conjunto do quadro ainda não registra, não é positivo, né? Eu acreditaria o seguinte, quer dizer, hoje, já que os prazos originalmente propostos pela política já venceram, mas o lixo continua existindo, os resíduos continuam existindo, precisamos atacar a questão. Eu acho que hoje uma prefeitura, e aí eu sempre falo um pouquinho mais do ponto de vista do setor público, né, que é, digamos, né, que tem a responsabilidade de elaborar políticas públicas que conduzam a um processo virtuoso. Uma prefeitura que queira encaminhar bem essa questão, a primeira coisa que ela precisa resolver, além de ter um aterro ao invés de um lixão, que já é um passo, é um processo de coleta seletiva importante na cidade, né? Esses 25% que você comenta, né? Nós precisamos concretizá-lo, né? 25%, por exemplo, de coleta seletiva no município é um dado bom em qualquer lugar do mundo.
No Brasil não há nenhuma cidade que ultrapasse muito os 10, 12, 15, que chegue aos 20%. Nenhum local é efetivo, né? Isso é falta do quê? Falta de orçamento, falta de disciplina, falta de consciência? Orçamento é uma questão importante, já foi lembrado aqui. É caro esse processo. É caro esse processo, né? Num município, por exemplo, como São Paulo, a questão coleta e disposição do lixo, dos resíduos sólidos, leva de 4% a 5% do orçamento. Quanto menor o município, maior será essa parcela. Então é caro, né? E um prefeito que tem cuidar de saúde, educação, cuidar de resíduos sólidos de maneira contínua, tem que pensar que a conta é cara. Rodrigo, quando a gente pensa nisso, essa questão do lixo zero, ela é viável? Você defende com afinco a ideia de que é possível, né? Não é uma questão de desculpa, não querendo ser gentil, mas não é uma questão de acredito, né? Não é uma igreja. Nós acabamos de realizar um congresso do lixo zero, aqui em Brasília, o maior do mundo até hoje. Trouxemos 30 cidades de lixo zero do mundo. Trouxemos cidades como São Francisco, que está 1 milhão de habitantes, 85% de desvio de aterro. Cidades como Kamikatsu, 4 mil pessoas, não tem coleta seletiva. As pessoas, 4 mil pessoas, entregam e separam em 45 frações. Porque a população decidiu não gastar com lixo, fazer por ela mesma. Nós temos Capanuri, que é líder de 270 cidades na Itália. Um resultado do evento foi a diversidade de soluções e a facilidade. Você não precisa de investimento. Isso é um problema que atrapalhou muito o Brasil. Achar que a gente precisava de uma máquina para fazer um negócio. Você não precisa de uma lei pública, não precisa de um... Na verdade, você não precisa nem da lei pública, porque Florianópolis, que é uma das líderes de reciclagem do Brasil, Florianópolis tem um movimento social de mais de 70, nós temos horta urbana, nós temos compostagem, nós temos supermercado lixo zero, hospital lixo zero, condomínio, nós temos escola, temos universidades, nós temos um monte de coisa. Lixo zero feito à revelia do poder público. A pressão da sociedade em Florianópolis fez com que, no dia 5, o prefeito de Florianópolis declarasse que um programa para Florianópolis ser lixo zero, quer dizer, ultrapassar os 90% de destinação correta em 2030. Pressionado pela sociedade. Nós queremos esse modelo. Porque, só não sei quanto tempo tem, mas eu quero explicitar uma coisa. A gente tem um problema, que é limpar a nossa rua e dar destino ao nosso resíduo. A gente fez um contrato com o serviço público, com uma empresa, pode ser ou pública ou privada. Eu quero que você limpe a minha rua e dê destino a isso. Muito bem. Esse contrato não serve mais. Eu não quero mais esse contrato. Esse serviço, eu não quero essa prestação de serviço, eu quero outra muito melhor. Eu quero que transforme os meus resíduos num ativo para a cidade que gere emprego, que gere renda, que atrai investidores, que incentive os empreendedores. Então, o indicador da SLU, que é muito... Aqui, Brasília é uma cidade limpíssima. A SLU deve ter uma nota 9,5, 10, dentro do indicador de limpeza. Mas dentro do indicador de aproveitamento inteligente dos resíduos, o indicador dela é 3, né? De 3, não, 0,3. Olha, Rodrigo, a gente vai fazer um breve intervalo. Na nossa volta, eu gostaria que vocês nos dessem a diferença entre lixo e resíduo. Daqui a pouco a gente volta para aprofundar essa discussão. O Diálogo Brasil está de volta e nós estamos conversando sobre como aproveitar os resíduos que nós produzimos e acabar com as toneladas de lixo que nós mesmos mandamos aos aterros sanitários do país. No bloco anterior, a gente interrompeu no momento em que íamos falar sobre a diferença entre lixo e resíduo. Você pode nos ajudar a compreender essa questão melhor? Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos divide o que a gente chama comumente de lixo, na verdade a gente produz resíduos em 3 frações. Os resíduos orgânicos, os resíduos inorgânicos e recicláveis e os rejeitos. Os resíduos inorgânicos é o nosso papel, o copo, isso aqui vai estar reciclável, isso aqui deve ser enviado para a Aline, o mais limpo possível, porque a Aline vai botar a mão nisso aqui para poder recuperar, para salvar o planeta. Depois nós temos a fração orgânica, que é a nossa comida, nossas caças. Isso aqui vira adubo.
de alta qualidade. E o que é o lixo? O lixo é um rejeito, uns 20%, porém, que não tem viabilidade técnica ou econômica de recuperação. Quando nós pegamos essa fração e misturamos nessa fração, a gente tirou a viabilidade técnica e econômica disso aqui. E a gente está obrigando que isso seja enviado para o aterro. Quer dizer, esse é o desafio também. Esse é o grande desafio, fazer com que as pessoas separem e compreendam o modelo, o papel dos catadores, o papel dos orgânicos, separar tudo. Com isso, a gente chega rapidamente a 80%. A gente pula, como a gente demonstramos no Congresso, de 10% para 70%, 80%, muitas cidades. Eu não estou falando que é possível. Eu mostrei que mais de 500 cidades no mundo, em menos de 4, 5 anos, pularam de um grande envio de material para aterro para 10%, 15%, que é só o rejeito. Agora, Albino, é possível que a política pública caminhe com a iniciativa de uma comunidade que enxergue, que proponha uma outra relação contratual para o destino desse resíduo e desse lixo, não é? Não é só possível, como concordo que é totalmente fundamental. Quer dizer, a política pública não pode estar alienada do comportamento das pessoas, dos proprietários dos comércios, das indústrias. Por isso eu já ressaltei essa questão da coleta seletiva, ela funcionar, que é fazer essa separação, né? Pelo menos, num primeiro momento, uma fração orgânica e uma fração seca. O ideal até seria avançar um pouquinho nessa divisão da seca, é fundamental, porque realmente ela facilita tremendamente o processo. Para isso, né, para chegar nesse objetivo, o poder público precisa disponibilizar algumas infraestruturas. Por exemplo? Por exemplo, precisa fazer uma coleta efetivamente separada e mostrar para a população que ela separa na casa dela e não vai juntar mais, né? A coleta vai ser separada e, a partir dali, aquela separação realmente terá agregado um valor importante àquele resíduo, que agora o custo da separação, seja pelo catador, preferencialmente, pois por outras formas, poderá ser feita de uma maneira eficiente. Se a população perceber que aquilo que ela está fazendo está diminuindo os custos do processo como um todo, eventualmente isso pode até reverter numa diminuição daquilo que ela paga como taxa do lixo, junto à taxa do IPTU, etc. Esse é um outro momento. Mas a partir desse momento, isso motivará a população que, olha, você vai entregar nos dias X, Y, Z, tal fração de resíduos. E nos dias A, B e C, outra fração. O que a gente vê, às vezes, acontecer é que a população separa em casa e quem recolhe, quem tem a obrigação de recolher, junta tudo e leva. Sim, né? Esse é um do E aí ocorre isso, que você desvalorizar o resíduo ou inviabilizar economicamente um que seria de grande proveito, inclusive econômico, não é isso? Na verdade, aí eu não falo de resíduo. Aí você está desmotivando e não está apoiando um cidadão que está exercendo sua cidadania. E o papel do Estado é dar instrumentos para que eu possa exercer a minha cidadania, a minha responsabilidade. Mas, infelizmente, é algo que acontece com frequência. Acontece com frequência. Ou acontecia, nós ainda não conseguimos... Existem ótimas iniciativas, mas ainda uma coleta seletiva é sempre algo que sempre engatinha muito. Eu queria convidá-los a assistir agora o depoimento do Matheus Mendonça, sócio da consultoria Giral Viveiro, que gravou uma pergunta para vocês. A gente sabe que lixo zero é uma meta que a gente tem um longo caminho a ser trilhado até alcançá-la. No Brasil, especificamente, a gente tem uma série de desafios ao longo desse caminho. Um exemplo que eu cito é a falta de indústrias para absorverem os recursos recicláveis que vêm da coleta seletiva e dos sistemas de logística reversa. Quais são os desafios e os incentivos que a gente precisa para alcançar essa meta, levando em conta a extrema concentração da nossa indústria de reciclagem no país? Rodrigo, você pode responder essa questão? Eu acho que todo investidor ele tem um objetivo. A indústria não é um governo que pode se dar o luxo de investir por algo que não tenha retorno imediato financeiramente. A indústria precisa de retorno. Quando você pede para um investidor fazer um aterro, você precisa entregar lixo para esse aterro, porque foi o contrato. Não entregue tanto lixo que eu construo o aterro.
Se você quiser que alguém invista na reciclabilidade, você precisa criar uma montanha de produto antes. Ninguém vai investir aqui antes da gente separar. A gente tem que separar para depois investir. Se eu tivesse meu dinheiro e você tivesse dinheiro, eu dissesse assim, eu prometo que vou separar, você ia botar todo o dinheiro da tua casa numa indústria para daqui a 5 anos ver se dá certo? Não. Você vai dizer, separa primeiro, cria uma montanha aqui, então eu construo uma fábrica depois. Então, acho que o caminho é de baixo para cima, e enquanto a gente não acreditar nisso, continuar dizendo que a população mistura, que vai para lá e que a gente por isso tem que levar ali, é um ovo ou galinha, nunca vai sair desse círculo. Você concorda com esse raciocínio, Albino? Concordo em parte. É claro que, quer dizer, eu diria que o processo tem que vir de baixo para cima, mas tem que vir de cima para baixo, tem que vir por todos os lados. Porque como nós vivemos num mundo onde, digamos, já foi ressaltado aqui, né, quer dizer, há um pragmatismo econômico. Muita coisa, muitos resíduos, muita coisa não é reciclada no Brasil, não é porque ela tecnicamente não é viável, essa reciclagem, mas porque economicamente não é. Por exemplo, a questão do transporte. Por exemplo, por isso alguns materiais mais pesados, às vezes não são viáveis. O vidro, por exemplo? Vidro, por exemplo, que é um material pesado, ele demanda uma escala tal que não dá para dizer, quer dizer, torna-se inviável economicamente a partir de uma certa distância do ponto onde ele vai ser reciclado. E outros materiais já trabalham um pouco melhor com essa questão. Você citou a distância, eu queria convidá-los para ouvir a pergunta do Guto Lima, que é coordenador do projeto Amazônia Lixo Zero. Nós do Amazônia Lixo Zero queremos proteger a floresta amazônica do lixo, queremos limpar o lixo que já se encontra dentro da floresta, mesmo nas populações mais remotas. A gente entende que a floresta é a maior expressão de vida na Terra e é missão de toda a humanidade cuidar desse patrimônio para que a gente possa continuar aprendendo com a floresta. A minha pergunta para vocês aí no estúdio é sobre o que tem sido realizado nesse panorama do lixo zero no Brasil para proteger essas áreas que são, na verdade, muito mais vivas e muito mais intensas do ponto de vista do patrimônio cultural, da biodiversidade, etc. O que tem sido feito para o levantamento de dados e tecnologias que necessariamente vão precisar de adaptações culturais para serem dissipadas nas fronteiras das florestas no Brasil, para que a gente possa finalmente então preservar e deixar de destruir esse ambiente que sempre foi lixo zero. Albino, eu acrescento essa questão, a questão da distância que você tocava, né? Não dá para ter a mesma política para São Paulo e para a Amazônia, é isso? Esse foi um dos pontos muito discutidos na questão da política nacional e talvez um ponto que precisa ser melhor elaborado, a questão dessas diferenças regionais do Brasil. Particularmente a Amazônia tem várias características muito particulares. Por exemplo, boa parte do território é inundável em parte do ano. Por outro lado, a distância entre os municípios pode ser, às vezes, de centenas de quilômetros. Então, por exemplo, uma iniciativa comum aqui no Sul, que é 2 ou 3 municípios fazerem um consórcio intermunicipal, é meio que inaplicável numa circunstância como essa, onde às vezes os rios são os grandes caminhos de integração. Eu conheço algumas iniciativas importantes. Eu, por exemplo, estive em Rio Branco, por exemplo, no Acre. Eles ganharam, inclusive, prêmio lá, a partir das iniciativas, de valorização antes de tudo, essa circunstância local. São municípios que muitas vezes têm uma renda per capita menor que outros municípios, mas eles, às vezes, têm uma mão de obra disponível para fazer determinadas... por exemplo, a questão da compostagem. O solo da Amazônia é um solo pobre. Então, é um solo que demanda muita adubação e de caráter orgânico, que às vezes não acontece aqui no Sul. Então, por exemplo, iniciativas de compostagem, por mais incrível que pareça, às vezes podem ser mais efetivas em regiões na Amazônia, né, que tem um solo pobre relativamente, do que aqui no Centro-Sul. É uma questão que eu
Rodrigo, você participou recentemente de um seminário internacional em Brasília, onde a questão era o lixo zero. Você disse que teve várias metas atingidas. O que você destacaria como principal desse evento que trouxe gente de todo o mundo? Eu vou juntar, vou aproveitar a parte anterior para explicar isso. A nossa principal objetivo ao organizar esse evento foi mostrar para o povo brasileiro que uma desculpa não é aqui é Brasil, lá é Europa, é por isso que eu não consigo fazer. Então a gente trouxe diversos exemplos. Então a gente trouxe São Francisco, que é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, chega a 85% rica. Nós trouxemos Kamikatsu do Japão, 4 mil pessoas, 90 e poucos por cento, muito simples, é uma área rural. Temos Capano, que foi influenciador de 270 cidades, só na Itália, que conseguiu passar de 70% a 80% de destinação correta. Bom, nós temos Nepal, Katmandu, cidade pobre. Nós temos a República Dominicana, que também tem diversos cases. E tivemos um case na Amazônia. O case da Amazônia é uma aldeia chamada Mutum, no Rio Gregório, que precisa andar 7 horas de barco para chegar até a estrada. Muito bem, eles começaram a receber plástico. Eles começaram a fazer umas regras de, quem trouxer o plástico vai ter que levar de volta, porque aqui não vai ficar, porque aqui não é um lugar de plástico, aqui é a Amazônia. Então tem diversas regras. Eles passaram a consumir melhor, eles começaram a compostar, eles estão compostando para a própria agricultura. Então, a parte tecnológica, pilhas, eles estão dando um jeito. Então, nós temos soluções para todos os lugares, vindo de baixo para cima a partir da população. Esse foi o principal legado. Todo mundo que estava lá diz, eu posso fazer. Eu posso fazer e posso chegar a altos níveis de sofisticação e de efetividade no processo. Olha, infelizmente nosso tempo é exíguo, terminou, mas de qualquer forma foi muito boa a participação. Eu acho que a contribuição para o entendimento dessa questão foi fundamental. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!